Bem-vindo à BioInfoWorld. Me chamo Samantha e eu sou uma curiosa pela área de bioinformática. Atualmente eu curso meu doutorado em bioinformática da Universidade de São Paulo. E esse é o... Eu sou o Átila, eu também estou entrando agora nesse mundo da bioinformática. Eu sou graduando em biotecnologia da UFSCar e também estou estudando pela USP. Isso aí. Hoje iremos falar sobre o sequenciamento Illumina. Porém, para entender ele, é preciso estar claro as diferenças entre o sequenciamento de DNA de primeira e segunda geração. Vamos começar entendendo o que é o sequenciamento de primeira geração, também conhecido como método de Sanger. Ele foi introduzido no final dos anos de 1970 e trouxe uma precisão incrível para as leituras de sequenciamento de DNA. No entanto, sua velocidade era lenta, o que limitava sua aplicabilidade a projetos menores, e o seu custo por base era alto. Agora, já no sequenciamento de segunda geração, ou NGS, que surgiu no ano de 2000, teve uma mudança no jogo. Com o método de síntese de DNA, ligase ou nanopó, o NGS pôde sequenciar bilhões de nucleotídeos em uma única corrida, com um custo muito mais baixo por base em comparação com o método de Sanger. Isso permitiu a realização de grandes projetos genômicos, como o projeto do genoma humano, incluindo sequenciamento de genomas inteiros, DNA-seq e estudos de metagenômica. Na tabela que vocês estão vendo, a gente pode ver várias características dessas duas tecnologias, como, por exemplo, a precisão, custo por base, passando pela velocidade e complexidade de preparação da amostra. Há uma série de fatores a serem considerados ao escolher a melhor abordagem para um projeto de sequenciamento. Em resumo, enquanto o sequenciamento de primeira geração é ideal para projetos menores que exigem alta precisão, o sequenciamento de segunda geração é a escolha preferida para pesquisas em larga escala, devido à sua alta produtividade e baixo custo. Vale ressaltar que, ainda assim, o NGS possui algumas limitações, que atualmente a gente está tentando melhorar, que é o tamanho do fragmento da sequência de nucleotídeo que ele suporta. Como a gente pode ver aí, ele funciona para sequências entre 50 e 300 bares de base. Bom, agora vamos falar sobre metodologia do sequenciamento Illumina, que é um dos métodos do sequenciamento de segunda geração. A gente tem o outro, que é pelo Thermo Fisher, mas hoje a gente vai focar no Illumina. Podemos dividir o processo de sequenciamento Illumina em 4 etapas: construção da biblioteca, amplificação, sequenciamento e análise de dados. Construção da biblioteca é onde a gente pega o DNA do organismo de interesse, extrai, fragmenta e adiciona nesses fragmentos adaptadores que serão usados durante o sequenciamento. Amplificação. Depois da preparação da biblioteca, ocorre uma etapa adicional de amplificação. Nessa etapa, a biblioteca é amplificada por PCR, que a gente vai falar com mais detalhes daqui a pouco, utilizando primes complementares aos adaptadores, garantindo que o nosso material genético seja adequado para o sequenciamento. Com a biblioteca preparada, amplificada, chegou a hora do sequenciamento. Os fragmentos de DNA, então, são carregados em uma plataforma de sequenciamento Illumina, onde a tecnologia de síntese é usada para identificar bases nucleotídicas presentes em cada um desses fragmentos. Por fim, os dados brutos são processados e analisados. Isso inclui, por exemplo, a identificação de variantes genéticas como SNP, indels, e a interpretação de sua relevância biológica. A primeira etapa da construção da biblioteca é a extração do DNA, que é o passo crucial para obter o material genético necessário, para o sequenciamento. Nessa etapa, nós isolamos o DNA do organismo de interesse, seja ele uma planta, animal, amostra clínica humana. Essa amostra que contém DNA, ela pode ser obtida de várias fontes, como sangue, saliva, tecido e micro-organismos. Em seguida, a gente utiliza uma série de técnicas para quebrar as células e liberar o DNA.
Isso envolve a ruptura de membranas celulares, a degradação de proteínas e outras moléculas que não são de interesse para o sequenciamento. Como a gente pode ver na imagem que a gente está mostrando, cada uma dessas etapas, né? Uma vez que o DNA foi liberado, ela precisa ser purificado e concentrado. Isso é feito por técnicas de precipitação, onde substâncias como proteínas e lipídios são removidas da solução. Em seguida, o DNA é concentrado através de centrifugação. Isso separa o DNA de outras moléculas presentes da amostra, podendo ter no final uma amostra purificada de DNA pronta para ser utilizada nas etapas seguintes do processo de sequenciamento. Em seguida, nós temos a etapa de fragmentação. Como eu disse anteriormente, uma das limitações da técnica é o tamanho de fragmento que o equipamento Illumina suporta, que é de 50 a 300 pares de base. Então, a gente precisa fragmentar o nosso DNA que a gente extraiu. Um dos mecanismos de fragmentação são as enzimas de restrição. Esse método utiliza enzimas de restrição, também conhecidas como endonucleases, que cortam o DNA em locais específicos. Cada enzima de restrição reconhece uma sequência de nucleotídeo específica, chamada de sítio de restrição, e cliva o DNA nesses locais. O resultado são fragmentos de DNA com extremidades coesivas e extremidades rombas, dependendo do tipo da enzima de restrição que você utiliza. Como podemos ver na imagem, a gente tem uma amostra de um fragmento de DNA e os sítios de clivagem dessa determinada enzima de restrição. As extremidades facilitam a ligação de adaptadores necessários para a preparação da biblioteca de DNA. Um outro tipo de fragmentação é a fragmentação mecânica, que, no caso, a gente tem um equipamento que faz a fragmentação ultrassônica. O DNA é submetido a ondas ultrassônicas de alta frequência que geram forças mecânicas que quebram as moléculas de DNA em fragmentos menores. Esse método oferece controle preciso sobre o tamanho do fragmento gerado, permitindo ajustes na intensidade e no tempo de sonificação, para atender às necessidades específicas do nosso experimento. Os fragmentos resultantes podem variar de tamanho, de alguns pares de bases a vários quilobases, dependendo das condições que a gente padroniza na sonificação. Agora vamos falar da adição dos adaptadores. Inicialmente, cada amostra de DNA, por exemplo, indivíduo A, B e C, é preparada separadamente. Esse processo inclui fragmentação de DNA em pedaços menores, em seguida pelo reparo de extremidades para converter as extremidades irregulares em extremidades cegas, uma adenina é adicionada. Então, para a gente poder adicionar os adaptadores, que eu falei inicialmente, a gente adiciona essas extremidades da adenina e permite que eles estejam preparados para a ligação dos adaptadores. Além dos adaptadores, cada fragmento ele também vai ter um índice, que a gente chama de barcode, como a gente pode ver aqui. O que é esse barcode? Esses índices são pequenas sequências de DNA específicas que identificam cada amostra. Então, por exemplo, a gente sabe que aquele fragmento foi do indivíduo A pelo índice que ele tem. A amostra A, por exemplo, vai receber os adaptadores com o índice 1, a amostra B com o índice 2, a amostra C com o índice 3. Os barcodes são importantes para os próximos passos. Isso permite realizar processos de amplificação pela técnica de PCR multiplex, pois podemos recuperar pelo barcode os dados de cada indivíduo. E agora o Átila ele vai falar com mais detalhe sobre o método de PRS, PCR e sobre o sequenciamento em si. Bem, como a Samantha falou, depois dessa etapa, né, de adição dos adaptadores, a gente precisa passar por um processo de amplificação. Então, a gente agora vai aumentar a quantidade de fragmento específico de DNA que a gente possui. Para fazer isso, a forma mais comum é por PCR. PCR nada mais é, né, do que a reação em cadeia da polimerase, que vai fazer exatamente esse processo. Aumentar de maneira específica
a nossa amostra de DNA. Então, a gente pode separar essas amostras, né, se a gente tiver mais de uma, e a gente vai iniciar esse processo. Bem, ele começa com o aquecimento das fitas a 94 graus Celsius, que vai fazer com que ocorra a separação delas, né, que elas desnaturem. E em seguida é feito o anelamento dos primers, e para isso a temperatura baixa para 54 graus. É anelado tanto o primer sense quanto o anti-sense, né, bonitinho. E com isso, aumenta a temperatura de novo para 74 graus, que é mais ou menos, né? Essas temperaturas são, tipo, não é 100% precisa, mas, enfim, em 74 graus é o ponto de atividade ótima, enzimática, da taquiDNA polimerase. Então, nessa temperatura, é a temperatura que ela melhor possui ação de síntese, né? Então, aqui a gente pode ver que o primer estava alocado e teve a síntese da fita verde e a síntese da fita rosa. Isso foi um ciclo, que é realizado em um termociclador. Então, acontece que depois desse ciclo, existe cerca de 20 ou 30 ciclos de PCR. Como é uma reação que gera produto de maneira exponencial, a PCR ela pode formar milhões, bilhões de amostras que podem ser analisadas. Então, como a gente pode ver aqui, terminou o primeiro ciclo. É o segundo ciclo, o mesmo processo. Desnaturação, aumento de temperatura, abaixo de temperatura, anelamento dos primers, aumento de novo para a síntese. E isso vai continuando no terceiro ciclo. E a gente pode ver que no terceiro ciclo já aparece exatamente o fragmento com os adaptadores que a gente precisa para o sequenciamento, que é esse marcado em amarelo, né? Esses outros fragmentos, eles não são do nosso interesse. Só que o que acontece? Depois de 20, 30 ciclos, a concentração deles é tão baixa que chega até mesmo a ser um pouco irrelevante. Mas, de todo jeito, a amostra ela passa por um processo de purificação. Então, esses fragmentos eles são retirados, os reagentes são retirados para a gente obter, né, uma maior concentração do que vai ser sequenciado. E, enfim, com isso a gente combina as amostras, se a gente tiver separado elas, e a gente mistura para partir para o sequenciamento. O sequenciamento, ele começa com uma PCR em ponte, né, uma build PCR. E o que é isso? A gente vai colocar a nossa amostra na flow cell, e essa amostra, ela vai se dobrar, assim, tipo, a parte que possui um adaptador, nesse caso, vou tomar aqui como exemplo, a parte de um adaptador rosa, ela se dobra sobre a parte do adaptador roxo dentro da flow cell. Então, com essa dobra, eu formo meio que uma ponte, e assim, a DNA polimerase, ela atua, realizando a ação de síntese, né? E aqui a gente pode ver que é formada tanto a fita sense quanto a fita anti-sense. Acontece que isso ocorre de tantas maneiras, tantas vezes que forma aglomerados, né? Os clusters, tanto da fita sense quanto da fita anti-sense. Só que acontece que o sequenciamento, ele não começa a partir da fita sense e anti-sense. Ele vai começar pela fita sense. Então, primeiro é feita uma lavagem específica, considerando os adaptadores, deixando apenas a fita sense. Com isso, a gente parte para o sequenciamento por síntese. O sequenciamento por síntese nada mais é do que também uma reação em PCR, só que dessa vez com nucleotídeos marcados por fluorescência. Então aqui a gente pode ver que a gente tem o primer, né, o primer anelado, e os nucleotídeos eles estão sendo adicionados, né? Só que esses nucleotídeos eles estão marcados com cores diferentes. Aqui a gente pode ver o C verde, o A azul, o T vermelho, o G amarelo. Então, cada vez que um desses nucleotídeos ele é adicionado, é emitido um sinal de fluorescência para o equipamento. E com isso, diversas fotos vão sendo tiradas. E esse é o sequenciamento por síntese. Então, a gente faz isso na fita Sense, né? Então, quando termina a fita Sense inteira, várias cores foram emitidas ao longo desses diversos clusters, né? E com isso, é feita essas capturas de imagem. Aqui a gente pode ver um corte, meio que uma fotografia, do que acontece após, como se fosse um momento, assim, específico desse sequenciamento, que a gente vê esses diversos clusters de amarelo, azul, vermelho, identificando qual que é a base que está sendo adicionada.
Depois disso, tem que ser feita uma desnaturação, regeneração da flow cell, para a gente utilizar agora a fita anti-sense, né? Porque agora com a fita anti-sense a gente vai fazer essa lavagem específica, vai colocar a fita anti-sense com os primers específicos e vai começar o sequenciamento. Da mesma maneira, fluorescência e tal. E acontece que isso vai se repetindo várias vezes. E com isso, a gente obtém uma maior cobertura e precisão do nosso sequenciamento, fazendo com que a gente identifique com maior precisão as variantes que tem na nossa amostra. E tudo isso com uma análise desses dados em tempo real, justamente por causa dessa fluorescência que vai ser emitida nessas fotos. Então, todo esse processo, ele acontece de maneira que a gente pode fazer a síntese e analisar o que está acontecendo na nossa sequência. Eu vou colocar agora um vídeo que vai ilustrar exatamente o que eu estou falando. Aqui. Nesse vídeo, a gente pode ver, né, os adaptadores na Flow Cell e a PCR em ponte sendo realizada. Um adaptador, ele se dobra sobre o outro e entra a polimerase e forma tanto a fita sense quanto a anti-sense. Diversas vezes, de maneira que a gente tem clusters. Só que aí eles foram lavados, deixando só a fita sense, né? Como eu falei. E aqui começa o sequenciamento. O primer ele é colocado e vai colocando. Consegue perceber que a cada vez que um nucleotídeo é adicionado, um sinalzinho de fluorescência brilha emitido para o equipamento. Então a gente tem totalmente. Aqui vai mostrar mais ou menos como fica essa dinâmica na Flow Cell. Aí, ó, vários pontinhos brilhantes, mostrando esses clusters e esse sequenciamento. Depois é lavado, e aqui a gente tem a fita forward, que vai ser sequenciada. Aqui. A fita reverse, né, na verdade. Agora, a fita reverse sendo sequenciada. E com isso a gente aumenta a cobertura, né, e a precisão do nosso sequenciamento, para a detecção de variantes, que é o que interessa. Agora a Samantha a gente vai voltar com a Samantha para explicar essa análise dos dados. Aqui. Então, como vocês viram, o sequenciamento ele vai nos trazer a informação da base, que foi complementar ao nosso fragmento, que foi detectado pelas fotos, né? A fluorescência emitida pelo cluster vai nos dizer a provável base que é complementar. Então, a gente precisa entender e organizar esses dados que o equipamento vai nos fornecer. Para isso, a gente tem um processo chamado de base calling. É o processo de ler os dados brutos informado pela intensidade da fluorescência emitida pelos clusters da full cell. O software de base calling converte os sinais de fluorescência na identificação de qual base seria, A, T, C ou G, permitindo identificar as sequências de nucleotídeos nas nossas amostras de interesse. Um dos processos normalmente seguidos após o base calling é a obtenção, é o alinhamento do genoma de referência. O que é o alinhamento do genoma de referência? É o processo de encontrar correspondência entre as sequências obtidas experimentalmente e as sequências de referência que a gente conhece. Isso permite identificar a localização precisa das regiões sequenciadas no genoma de referência. O mapeamento é o resultado do alinhamento, indicando onde as sequências experimentais se encaixam no genoma de referência. Esse processo é fundamental para identificar, por exemplo, variantes genéticas, como substituições de nucleotídeos, inserções e deleções.
A gente vai fazer mais vídeos falando com mais detalhe como é que é esse processo, que na bioinformática a gente chama de variante calling. Então, né, como a gente viu, na tecnologia de nova geração, né, de sequenciamento de nova geração Illumina, ele revolucionou muitas das áreas da biologia molecular e genética. Vou citar algumas, né? Na genotipagem, as análises das variações se tornaram mais precisas, com maior quantidade de dados, e foi essencial para estudos de associação genética. Na identificação humana, o NGS é usado, por exemplo, na genética forense para identificar indivíduos com alta precisão. No campo da metagenômica, facilita estudos de comunidades microbianas em diferentes ambientes, tendo uma visão geral, né, daquele ambiente. A identificação de mutações também foi beneficiada pelo NGS ao detectar alterações genéticas responsáveis por doença. Isso é muito ligado para estudo de câncer, onde a gente busca identificar mutações raras, né? Identificação de mutações somáticas, que muitas vezes são difíceis de detectar por outras técnicas, como o Sanger. E porque no NGS a gente consegue aumentar, né, a sensibilidade, a detecção, e ainda sendo possível direcionar o tratamento. A análise de expressão genética também utiliza o NGS para quantificar a expressão de genes em diferentes condições biológicas, né, permitindo formar transcriptomas inteiros. Ele também se aplica na detecção de aneuploidia, é possível identificar alterações, né, no número de cromossomo, que é crucial para diagnóstico pré-natal, e muito aplicado no mercado de fertilização in vitro, né, onde a gente consegue selecionar o feto que vai ser implantado. O sequenciamento de novo também é empregado para montar genomas sem referência prévia, essencial para organismos não modelos. E, por fim, o sequenciamento de exoma, que foca nas regiões codificadoras do genoma, permitindo a identificação de variantes associadas a doenças genéticas. Principalmente aplicado quando a gente não tem muitos detalhes da doença. E é isso, pessoal. Eu gostaria de dizer que, se vocês precisarem entrar em contato, a gente tem nosso e-mail disponível no próximo slide, isso. Muito obrigada. E, Átila, tem alguma coisa para falar? Não, eu acho que é isso. É importante frisar também que a gente tem outros tipos de sequenciamento, mas que se tiver alguma dúvida, tanto sobre o Illumina quanto qualquer outro tipo de sequenciamento, a gente está aqui para poder responder. E é isso, espero que todo mundo tenha entendido e que tenha ficado claro a explicação.